Olha aí, meu amigo, saiu uma nova pesquisa de opinião e adivinha como ela é para o Lula? Terrível, obviamente, mais uma para ele ficar bastante preocupado. Uma pesquisa da Atlas Intel, que a gente sabe muito bem que não é o instituto que pega mais pesado com o Lula, longe disso, muito longe disso, costuma dar uma passada de pano para ele, mas a gente sabe. Nem Datafolha consegue segurar a queda do Lula. É uma coisa impressionante. E mais da metade dos brasileiros, de acordo com esse instituto, essa pesquisa aí, consideram o governo Lula ruim ou péssimo, o que obviamente nos leva também à conclusão, e isso está na pesquisa, de que a maior parte dos brasileiros desaprova o governo Lula, que é algo terrível para ele também. E mais do que isso, as previsões eleitorais não são nada animadoras para o Lula, estão piorando cada vez mais. A turma da esquerda, do cafezinho, diz que essa pesquisa indica o Lula isolado, né? Lidera isolado para 2026. Pois é, no primeiro turno, porque no segundo turno ele perde não só do Bolsonaro, mas também do Tarcísio de Freitas. O Lula, meu amigo, tá ficando numa situação muito complicada. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Pois bem, a avaliação aqui dessa pesquisa Latam Pulse Atlas Intel, que foi divulgada hoje, sexta-feira, dia 7, dia que eu estou gravando este vídeo, traz o seguinte cenário: aprovação versus desaprovação. 53% dos entrevistados desaprovam o governo Lula. 45% aprovam o governo. Então é uma diferença muito grande. O gap entre uma opinião e a outra aqui é de mais de 7%. É uma diferença substancial. Inclusive, né, é uma situação que vem progredindo, ou regredindo, se você preferir dessa forma assim, né? Então, esse levantamento aqui começou a ser feito lá em janeiro do ano passado, não é uma pesquisa que abrange todo o governo Lula, portanto, mas hoje o cenário atual já é a pior margem aqui do Lula em toda essa série histórica dessa pesquisa aqui. Na verdade, em janeiro do ano passado, o Lula não estava grandes coisas já, essa é a verdade, mas a aprovação dele estava em 51% naquele período. Caiu para 45% agora, uma queda substancial, sem sombra de dúvidas, né? Enfim, e aí você tem um número aqui da avaliação de governo, né? Mostrando que os que consideram o governo Lula ruim ou péssimo já são quase 51% dos votos. Isso aqui é muita gente, meu amigo. Ótimo ou bom, 37%, aquele terço da população que é lulista, que é petista, independentemente de qualquer coisa, em quaisquer circunstâncias. Mas isso aqui é um cenário terrível para o Lula e praticamente inviabiliza a campanha eleitoral dele ou a sua candidatura. Não inviabiliza de fato porque não tem ninguém para ocupar o lugar do Lula. Não tem ninguém para disputar pela esquerda que não seja ele. Então o cara vai ser o candidato sem sombra de dúvidas, a não ser que ele sofra impeachment, que ele vá para o saco antes disso. Agora, triste para ele é isso aqui, que a aprovação está caindo de uma forma bizarra, de uma forma assustadora, né? Inclusive tem aqui as comparações a respeito de quais são os problemas, né? O desempenho pessoal do Lula, a desaprovação do desempenho pessoal dele subiu em relação ao que tinha antes, subiu para 53%, é muita coisa de fato aqui. Pesquisa recente, tá? 24 a 27 de fevereiro, então realmente já pega muito daquilo que a gente vê nos últimos dias, problemas econômicos e tudo mais. E aí, né, os grandes problemas apontados pela pesquisa são o da segurança pública, 50% consideram esse o maior problema aqui. A carga fiscal, né, impostos e carga fiscal é um negócio considerado ruim por 52% dos entrevistados e controle de gastos públicos 53%. E é engraçado, o brasileiro tipicamente não responde bem essas coisas, não compreende ou não compreendia. Algo está mudando no país do ponto de vista da compreensão econômica. Se isso mudar de verdade, acabou para a esquerda. Nunca mais um político de esquerda ganha um cargo de poder executivo nacional.
É simples de entender isso aqui. Os erros pontuais, não os tópicos, né, os temas. Entre os erros pontuais, a pesquisa aponta aqui que a taxação das comprinhas é o maior desses erros. 64% desaprovam isso aqui. Cota de emprego para detentos do regime semiaberto ou ex-detentos, 51% criticam. Eu nem lembrava disso, para falar a verdade, né? E olha só, críticas ao Banco Central, 51%. Então você tem aqui a taxa das comprinhas, que todo mundo sentiu isso, independentemente do gênero, da idade, da escolaridade, da renda, todo mundo sentiu e ficou pistola com o Lula por causa disso aqui. Um dos grandes erros, sem sombra de dúvida, do governo. A questão dos detentos é pauta, vamos classificar como pauta de costumes ou segurança pública. Agora, críticas ao Banco Central é pauta econômica. E 51% dos participantes dizem que o Lula está errado nisso aqui. Ou seja, algo mudou na população brasileira. A compreensão econômica está se tornando cada vez mais forte e isso é muito importante. Embora o pessoal goste muito aqui ainda do populismo, pessoal elogiando farmácia popular, isenção do imposto de renda, que é possível, né? Enfim, o ponto é esse aqui. Agora, repercussão desses números nas eleições. Também foi feita a pesquisa a esse respeito, né, de fazendo aqui a comparação entre os candidatos. Então, você pode ver aqui, né, eles colocam, não sei se a pesquisa trouxe só esses cenários, mas aqui o cenário que está sendo apontado é o cenário de Lula versus Tarcísio de Freitas, primeiro turno. E veja primeiro que o Tarcísio está bem forte, tá? O Lula, claro, tá em primeiro lugar aqui naturalmente, mas Tarcísio está forte e ele está concorrendo com vários nomes de direita aqui. Gustavo Lima, né? O Ronaldo Caiado, o Zema. Nem vou colocar o Pablo Marçal nessa história não, tá? Agora imagine que você tenha... A Simone Tebet está aqui também, não vejo ela concorrendo não, tá? Mas imagine que essa galera toda saia para apoiar o Tarcísio, por exemplo. Pense nesses votos migrando para ele. Ele fica em primeiro lugar. Então, é uma pesquisa que obviamente não está bem estruturada nesse sentido para nos mostrar uma realidade interessante, né? Inclusive aqui, né, tem o Eduardo Bolsonaro em um outro cenário. Cadê o cenário com o Bolsonaro? Não aparece. Pelo menos aqui. Talvez tenha lá na pesquisa Atlas Intel. Eu não olhei não olhei a íntegra da pesquisa, não. Tô repercutindo aqui o pessoal do Cafezinho, que é um pasquim esquerdista, para ver o desespero da esquerda nesse sentido. Por quê? Contudo, né, no entanto, eles dizem aqui, cenários de segundo turno, eles dizem aqui que há um empate técnico. Sim, mas nominalmente falando, o Lula perde para o Tarcísio e o Lula perde para o Bolsonaro também. Olha só, contra o Tarcísio tá 47% do Lula contra 49% do Tarcísio. Tá na margem de erro, empate técnico, mas nominalmente o Tarcísio aparece em primeiro lugar. E é a primeira pesquisa que mostra isso. Outras mostravam empate técnico, mas com o Lula na frente. É a primeira vez que isso aparece. Na comparação com o Bolsonaro, está 48% para o Lula, 49% para o Bolsonaro. Também empate técnico, mas novamente Bolsonaro à frente, né? Mas olha assim, até o Eduardo Bolsonaro tá com chances aqui boas contra o Lula, 48 contra 44. Romeu Zema também, né? Que é o 47,43. Todos os demais estão destoando bastante. E olha, nenhum desses nomes aqui é pré-candidato nesse momento. Para você ver como o Lula está fraco. Apenas possibilidades de direita, embora possibilidades bastante viáveis, são suficientes para enfraquecer o Lula a ponto dele perder no segundo turno. E digo mais, as coisas tendem a piorar para o Lula, para a economia brasileira, enfim. Os números vão ficar ainda mais cruéis a partir de agora. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.